Hoje saiu uma matéria na Folha de São Paulo que a Polícia Federal pediu ao PGR, Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, para poder abrir um inquérito contra o ex-ministro do Bolsonaro, Gilson Machado. Eu acho que aquele ministro sanfoneiro, se eu não estou enganado. Porque, segundo apurações da Polícia Federal, ele teria, em maio, pedido ao consulado de Portugal em Recife um passaporte falso para ajudar o coronel Cid, para ele poder fugir do Brasil. O Mauro Cid. Então a Polícia Federal identificou isso, solicitou ao PGR e o PGR autorizou a abertura de um inquérito. Porque é meio estranho, né? Porque parece que o Gilson Machado estaria pedindo, que ele tem contatos lá na Embaixada de Portugal em Recife, para fazerem um passaporte falso para o Cid fugir. A matéria não especifica se seria só para o Cid ou para a família dele. Porque, para quem não sabe, o Mauro Cid ele foi incriminado junto com a família. Porque, primeiro, aquela questão da falsificação do cartão de vacina. O Cid falsificou o seu próprio cartão de vacina, ele falsificou o cartão de vacina da sua esposa para poder ir para os Estados Unidos. Então a esposa dele seria uma comparsa dele, digamos assim, nesse crime de falsificação. Esse crime foi arquivado pelo PGR, tá? Porque foi um crime de menor delito, né? De menor importância, mas isso acabou englobando a mulher dele. Já o pai dele, para quem não se lembra, o pai dele ajudava naquela venda de joia nos Estados Unidos. Tem até uma imagem que a Polícia Federal descobriu, que era de um kit de joias, que estava sobre um vidro, e no vidro refletia a imagem do pai dele, porque era o pai dele que estava tirando a fotografia. E o pai dele também admitiu que chegou a entregar 56 mil dólares em dinheiro vivo para o Bolsonaro lá nos Estados Unidos, no restaurante. Tem até a imagem do encontro deles no restaurante, que a Câmara de Segurança captou. Então, pessoal, o pai dele ajudava nesse tráfico e venda de joias, que eram joias da União. O presidente recebia essas joias na condição de chefe de Estado, e em vez de devolver à União, que é o certo a fazer, porque ele só recebeu na condição de presidente, ele tomava para si esses presentes. Tanto porque o Brasil respeita aquela lei de reciprocidade, porque se o presidente brasileiro for dar algum presente para algum presidente estrangeiro, sai do nosso dinheiro, dos cofres públicos. Então, se o presidente brasileiro recebe alguma coisa, tem que ficar com a União, não com o presidente, a não ser que sejam itens personalíssimos. E é claro que não eram itens personalíssimos que o Bolsonaro tentou vender. Ninguém vende um item personalíssimo. Se alguém fizer uma caneca para mim com o meu nome, Ronaldo, é claro que eu não vou vender porque é um item personalíssimo, tem o meu nome. Agora o Bolsonaro vendeu, então prova que não eram itens personalíssimos, tá? Ele vendeu para enriquecimento ilícito. Só aquelas joias que ficaram detidas no aeroporto de Guarulhos, ele tentou 17 vezes recuperar essas joias. E o nome disso, pessoal, para quem não sabe, é peculato. É um crime previsto em lei já há muito tempo, que é quando um servidor ou funcionário público recebe ou pega algum bem público em detrimento da sua função. Isso é crime e é proibido por lei, tá bom? Então o Mauro Cid e o pai dele estavam envolvidos nisso, foi isso que levou o Mauro Cid a fazer a delação premiada. Não é porque o Cid é covarde, ou cagueta, ou cuzão, ou coisa do tipo, como os bolsonaristas estão chamando ele assim agora. É porque o Mauro Cid não é só ele que ia ser preso ele, o pai e a esposa dele. Então o Mauro Cid pensou na família dele. Pô, eu posso até segurar a bronca, ficar alguns anos preso, mas e meu pai e minha esposa? Afinal, fui eu que meti eles nesse rolo. Então foi esse o motivo que levou o Cid a fazer a delação premiada contra o Bolsonaro. A preocupação dele com a família, com o pai e com a esposa. Então agora saiu essa informação aí da Polícia Federal que supostamente ele ia tentar fugir. Não sabemos se ia ser um passaporte falso para ele, para a esposa e para o pai, ou se ia ser só para ele. Até porque se fosse só para ele, com certeza o Xandão ia mandar prender o pai dele e a esposa dele. Então eu estou deduzindo aqui que deveria ser para a família toda. Passaportes falsos portugueses, tá? Isso aconteceu em maio, mas só foi noticiado agora. Agora, qual é o problema disso? O problema é que o Gilson Machado, ele pode ser enquadrado por obstrução de justiça. Se a Polícia Federal apurar que ele realmente tentou fazer isso, conseguir passaportes falsos, ele pode ser preso, inclusive preventivamente. Ele alega que só teve na Embaixada Portuguesa para ver o negócio da regularização do passaporte do pai dele, que seria português. Então não sabemos se é verdade ou não. O Mauro Cid também nega as acusações. Agora, se for comprovadas verdadeiras essas acusações, o Mauro Cid vai se ferrar de novo, pessoal, porque isso aí configura a tentativa de fuga, que nem a Zambelli que fugiu. Então aí sim esse acordo dele de delação pode ser prejudicado por isso, porque qualquer possibilidade que ele teria de cumprir uma pena, por exemplo, domiciliar ou com medidas cautelares, vai cair por terra, porque o Xandão mandaria prender ele, tá, por obstrução da justiça, e aí todo esse esforço que ele fez seria em vão, podendo até pedir a prisão do pai e da esposa dele se estiverem envolvidos nisso também. Então é meio estranho nessa notícia, né? Não sabemos até que ponto é verdade ou não, mas o fato é que quem apurou isso foi a Polícia Federal, os jornais já noticiaram, e vamos ver que bicho que vai dar. Eu espero que o Cid não seja tão burro, né, de ter tentado fugir em maio, mesmo sabendo das graves consequências disso.
Mas eu também não duvido não, pessoal, porque esse é o padrão bolsonarista. Eles pintam à vontade, pintam e bordam, cometem crimes à vontade, mesmo sabendo que são crimes, e depois quando a justiça chega até eles, eles fogem e dão uma de perseguido. Eu estou sendo perseguido. Eu estava só tentando dar um golpe de Estado, agora a justiça está me perseguindo. Ah, eu estou sendo perseguida, eu só saí armada perseguindo um homem negro na rua, mas eu estou sendo perseguida. É a mesma coisa, é o mesmo padrão bolsonarista de covardia. Cometer crimes à vontade com a certeza da impunidade, porque o Bolsonaro ia dar um golpe, ia ser o presidente para sempre. Não deu certo, aí eles fogem ou tentam fugir da justiça e depois vem com a narrativa de perseguidos. Será que o Cid é tão burro de ter realmente pedido pro Gilson Machado para tentar fugir? Lembrando que ninguém no bolsonarismo queria ajudar muito o Cid, né, pessoal? Mas talvez o Gilson Machado pode ter feito isso, se é que for verdade a história, justamente pro Cid não ficar caguetando o mito. Que ele caguetou ontem, essa semana, lá no depoimento dele ao Supremo Tribunal Federal. Então tem uma grande hipótese disso aí ser verdade. Vamos aguardar e ver que bicho que vai dar. Pessoal, quem gostou do vídeo já sabe, por gentileza dê um like, se inscreve no canal e ativa o sininho, compartilhe o vídeo nos grupos para as pessoas verem, comente também o que você achou que é muito importante. Muito obrigado a todos aí que assistiram, até a próxima.